quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, estão lembrados de mim? Eu sou a professora Santina. Vocês estão gostando da aula de ciências? Então tá, né? Vamos estudar ciências. E daí, pessoal, vocês já estão com os materiais ali necessários para a aula de hoje? Olha só, precisamos do caderno, do papel, do lápis, né? Isso é legal, já estão ali num cantinho que vocês possam fazer a aula de vocês. A caneta também, né? E aí, pessoal, não esqueçam, olha só, a data de hoje e a aula de ciências, tá? Então, para quem tá tudo pronto, já podem fazer as anotações. E aí eu dou um tempinho agora para quem ainda não lavou as mãos e tá sem o material para ir lá buscar e fazer a primeira anotação. Vamos lá, gente? E aí, anotaram tudo? Lavaram as mãos? Eu espero que esteja tudo certinho. Então vamos lá, gente. O tema da aula de hoje é continuação da aula passada, tá? Nós estamos estudando matéria e energia para viver, as cadeias alimentares, lembra que nós começamos na aula passada? E também desequilíbrios ambientais, tá? Então é continuação desse nosso assunto. Vocês entenderam o que é a fotossíntese? Eu sei que às vezes parece um pouquinho complicado, não é? Mas é importante a gente saber assim, ó, que a fotossíntese, a planta transforma, né, esses materiais que estão na água e no ar. Então pega a água e o gás carbônico do ar e fabrica o seu próprio alimento, que é a glicose, né? E ainda de quebra, nessa reação que ocorre dentro lá dos cloroplastos, vocês estão lembrados das aulas passadas, né? Essa reação que ocorre lá dentro, ainda sobra oxigênio e a planta libera o oxigênio. Lembram daquele esqueminha aqui do teatrinho que eu fiz e mostrei para vocês? Então, é legal isso. Bom, então vamos lá, ó. Os seres que fazem fotossíntese convertem o gás carbônico, que é o CO2, vocês já sabem disso, em alimento, como a glicose, com a liberação do oxigênio. Isso aí vocês entenderam, né, gente? Assim, a fotossíntese promove o sequestro de carbono. Os cientistas estão falando muito do tal do sequestro de carbono. O que significa isso? Significa que as plantas, as algas, retiram o carbono da atmosfera, do ambiente, né, do gás carbônico, que tem carbono, e transforma isso em alimento, né, e oxigênio, tá? Por isso que esses seres, né, eles fazem o sequestro de carbono. Entenderam isso, tá? Mas lembram que daí eu perguntei, mas da onde que vem o gás carbônico que a planta ou a alga utiliza para fazer fotossíntese? Lembra que eu falei na aula passada que o gás carbônico vem da respiração do ser humano, da respiração nos animais, né, nos outros animais, que o ser humano também é um animal, e também da respiração das plantas. Lembra que eu falei que as plantas
também respiram, tá? Não é só fotossíntese. Então, o gás carbônico, ele vem da respiração, tá? E para manter também, vocês lembram, né, que o gás carbônico, ele está presente na atmosfera. Lembra que eu mostrei essa imagem aqui, olha, da composição da atmosfera da Terra? Vocês lembram disso? Olha só que a atmosfera terrestre, ela tem 78% de nitrogênio, tem 21% de oxigênio e 1% que tem gás carbônico e outros gases, não é? Vocês estão lembrados disso? Então, como que se mantém essa composição na atmosfera? O oxigênio vem da fotossíntese, né, que vocês viram. E o nitrogênio, depois eu vou contar para vocês da onde que vem o nitrogênio, tá? Que é um pouquinho mais complicado. Vocês vão aprender mais para frente. E o gás carbônico vem da respiração, né? E vocês lembram que eu falei também do efeito estufa? O efeito estufa, gente, é um fenômeno natural. Lembram desse esquema que eu mostrei para vocês? O efeito estufa é o que mantém a vida aqui na Terra, não é? Olha, os raios do Sol, né, incidem sobre o planeta. A atmosfera, devido àquela composição lá, gás carbônico, nitrogênio, tudo, retém um pouco desse calor aqui. E parte do calor vai para o espaço, mas uma parte do calor fica no planeta Terra. E esse calor é que mantém a vida aqui na Terra. Então, o efeito estufa não é uma coisa negativa. Ele é até importante. Se não fosse o efeito estufa natural, nós morreríamos de frio aqui no planeta Terra. Seria um planeta gelado, tá? Então, o efeito estufa é um processo natural e positivo, bom, né? Mas o problema, gente, a preocupação é com o excesso de gás carbônico que atualmente o ser humano vem jogando na atmosfera, tá? E o aumento desse gás carbônico provoca o aumento do efeito estufa. E aí tá acontecendo um aquecimento, como se... Vocês lembram que eu mostrei o experimento da aula passada, que fica como se estivesse numa estufa dentro de um forno e está, né, aquecendo. E esse fenômeno é chamado de aquecimento global. Quer dizer, o planeta Terra, ele está quente, está aumentando a temperatura devido ao excesso de gás carbônico que está ficando na atmosfera, tá? Então, vamos ver se vocês entenderam o que é esse aquecimento global. Olhem aqui nesse esquema. O aquecimento global é o aumento da concentração dos gases poluentes, principalmente do gás carbônico, que dificulta a saída da radiação solar. E isso provoca um aquecimento, retenção do calor. Observem aqui, ó. Então a energia solar entra e ali, como tem muita poluição na atmosfera, o calor da radiação dificulta a saída, fica mais no planeta Terra. E isso faz com que aumente a temperatura da atmosfera, tá? Então esse fenômeno é chamado de aquecimento global. Entenderam, gente? O que é o tal do aquecimento global? E isso está provocando muitos problemas, eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas vocês podem perguntar, não é? Mas da onde vem esse excesso de gás carbônico? Não é? Só é da respiração? Poderia ser uma coisa natural. Estou respirando demais, então vou parar de respirar. Vocês acham que é isso, né? Claro que não. Então, da onde que está vindo esse excesso de gás carbônico, de poluição? Da onde? Olhem aqui, ó. As principais causas do aquecimento global são o desmatamento, as queimadas. Então, pensa bem, se não tem planta, se desmatou, se cortou todas as florestas e as matas, as plantas vão sequestrar menos carbono, né? Vai fazer menos fotossíntese.
Então vai sobrar mais gás carbônico na atmosfera. E as queimadas, vocês sabem, quando a gente queima, libera na fumaça gás carbônico, monóxido de carbono, não é? Então, são causas do aquecimento global. Outras coisas, olhem aqui. Queima de combustíveis fósseis. O excesso de automóveis nas cidades, não é? As cidades estão superlotadas de carros, automóveis, né? E todos liberando monóxido de carbono, que é a queima da gasolina e do óleo diesel, libera gás carbônico. Também as atividades industriais, né? Queima de carvão e o que as indústrias fazem também liberam gás carbônico, tá? Então, gente, se nós continuarmos assim, os cientistas acreditam que as consequências serão muitas. Nós já estamos aí vivenciando algumas consequências do aquecimento global. Vejam aqui, ó, derretimento das calotas polares. Vocês já ouviram falar, né, dos ursos que estão sem habitat, né, que está derretendo as geleiras. Maior frequência de desastres naturais, como por exemplo, furacões, secas, chove demais num lugar, chove de menos num outro, essas mudanças climáticas, né? Não é isso que nós estamos vivendo agora? No inverno faz calor, no verão às vezes faz frio, né? Mudanças no clima do globo, do planeta, né? Inundações, nossa, quantas inundações que a gente vê ali na televisão, noticiários, não é verdade? Então, se a gente não cuidar, nós vamos sofrer, né, pessoal? Então, eu gostaria de mostrar agora para vocês uma série que passa na televisão, mas é da revista Ciência Hoje das crianças, tá? Essa série é chamada de Pequenos Cientistas, que é produzido pela revista Ciência Hoje das Crianças, que vocês conhecem bastante, não é? Que tem na escola, vocês já devem ter visto lá na escola. E nesse vídeo tem os mascotes, tá? Que se chama Rex e a Dinah. E eles vão conversar com um cientista do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele vai falar um pouquinho sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. Eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo, tá? Vamos lá então, gente? Muito obrigada por ter me lembrado de passar o protetor. Mas você estava falando de aquecimento global, mudança de clima no planeta. Nossa, que confusão toda é essa? Confusão nada, Dinah. Isso é um assunto muito sério. A gente pode dizer que aquecimento global é o aumento da temperatura da Terra. E esse fenômeno tem preocupado cada vez mais os cientistas. E aí, Rex, o que acontece com o planeta Terra? Ele vai ficando cada vez mais quente? Isso mesmo, Dinah. E esse calor todo pode alterar o período de chuvas e secas em várias partes de nosso planeta. Para entender melhor o que é aquecimento global, fui conversar com um especialista do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É mais ou menos por aí, Rex. Mas deixa eu explicar melhor por que a temperatura do planeta está aumentando. Naturalmente, a nossa atmosfera tem alguns gases em pequena quantidade, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, o vapor d'água. E esses gases têm uma propriedade fundamental. Eles retêm o calor próximo da superfície. Se a nossa atmosfera não tivesse esses gases, o nosso planeta estaria totalmente congelado, uma imensa bola de gelo, a temperatura seria menos 18 graus negativos. O que esses gases fazem é chamado efeito estufa. Eles aquecem a superfície do planeta e propiciam até a existência da vida na superfície. O que acontece é que nos últimos 200 anos, as atividades humanas geraram
muito desses gases que vão para a atmosfera. Queima da gasolina, do petróleo, do gás natural, do carvão, queima de florestas. Tudo isso faz com que a quantidade desses gases na atmosfera esteja aumentando ano após ano. E o que esses gases fazem? Aquecem o planeta, aquecem a superfície. Esse aquecimento muito rápido, principalmente nos últimos 50 anos, a temperatura já subiu quase 1 grau centígrado. É esse aquecimento muito rápido que nós damos o nome de aquecimento global. E esse aquecimento é muito preocupante. E aí, gostaram do vídeo? Viram como é importante, então, a gente repensar as nossas atitudes? Mas daí eu fico pensando, o que eu posso fazer para ajudar, não é? Então, eu estava pesquisando, né, gente? Olha aqui, eu encontrei, vocês depois podem pesquisar, né, junto com uma pessoa adulta ali da sua família, na internet, tá? Eu encontrei o Instituto Acatu. O Instituto Acatu, ele também é uma ONG, né, uma organização não governamental que se preocupa com esses problemas ambientais, tá? E eles fizeram uma campanha chamada assim, ó, hashtag, né, Clima Muito Louco. E eles fizeram vários cartazes falando um pouquinho, olha só, com desenhos às vezes bem engraçados, né? Falando um pouquinho sobre as mudanças climáticas, né? Então, veja esse primeiro quadrinho deles aqui, ó. Não deixe o clima muito louco. Suas escolhas de consumo podem ajudar a frear as mudanças climáticas. Consumo, hein? Então, consumir menos. Olha só, vou mostrar mais 3, aliás, né? Olha aqui, está dizendo, ó, na produção de tudo que a gente consome, são emitidos muitos gases de efeito estufa. Então, qualquer produto que a gente compre, né, na sua produção, há produção de gás carbônico, de alguma forma, não é? Lá também o outro lá, ó, e diz assim, ó, por isso, reflita antes de comprar e consuma apenas o necessário. Então, antes de comprar alguma coisa, pense, né? O que eu vou comprar? De quem que eu vou comprar? E por que eu vou comprar? Eu preciso mesmo, né? E também um outro imagem aqui no meio, né, que o Instituto falou, é sobre a produção de alimentos depende muito do clima. Se houver muitas mudanças climáticas, né, a produção de alimentos também diminui. E daí nós vamos ficar sem alimentação? Então pense um pouquinho nas nossas atitudes. Olhem aqui, ó. Pequenas atitudes podem contribuir para a manutenção do funcionamento do ambiente, tá? Pensem lá, olha essa imagem aqui, ó. O que você está fazendo para cuidar do nosso planeta? Pensem aí, né?
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Acho que você já deve ter ouvido falar dos ODS. São 17 objetivos para ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho sobre os problemas ambientais, tá? E hoje eu quero falar de um dos objetivos, o objetivo número 13. O objetivo 13, ele fala sobre ação contra a mudança global do clima. Então, esse objetivo 13, ele veio para fazer as pessoas pensarem de tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, né? E aí, gente, eu vou mostrar para vocês um vídeo, então, da Unesco, né, que é a ONU aqui no Brasil, a Organização das Nações Unidas aqui do Brasil. Eles fizeram vários vídeos para crianças entenderem um pouquinho os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo que fala da ODS 13, para crianças, que vai mostrar um pouquinho sobre ação contra as mudanças climáticas. Vamos assistir o vídeo, então? Amiga, quanto tempo que eu não te vejo? Minha concentração. Ele não tá bom. Até 2030, temos que aumentar a conscientização em relação às mudanças climáticas. Precisamos nos adaptar e reduzir os impactos com planejamento e capacidade para lidar com as emergências. Inovação salva em todos! Não! A cidade precisa ser avisada! As catástrofes podem ter uma origem natural ou podem ser causadas pelo ser humano. As fábricas, o lixo, a poluição, os carros e o desmatamento podem provocar as mudanças climáticas. Trocar carros por bicicletas, usar transporte coletivo e evitar o desmatamento são algumas das ações que podem tornar o nosso planeta mais sustentável. Agora vai! Além de cuidar da natureza, precisamos salvar vidas e até 2030 teremos um trabalhão para que todas as mudanças tenham o menor impacto possível. Então todo mundo salvo, que bom. Ainda bem. Vamos refletir. Como as mudanças climáticas estão afetando a sua região? O que podemos fazer? E aí, viram que catástrofe, hein? Se acontecer mudanças climáticas, muitas inundações podem acontecer. Vamos salvar as pessoas, não é? Então, gente, precisamos pensar sobre isso, tá? E continuando, gente, olha aqui, ó. No dia 16 de março, eu sei que já passou, mas isso é importante a gente relembrar. É comemorado o Dia Nacional da Conscientização das Mudanças Climáticas. Então, várias prefeituras, várias empresas fizeram cartazes para mostrar que estão preocupadas com as mudanças climáticas. Vejam aqui esse cartaz aqui, veja esse outro aqui, olha, vamos cuidar da gente? Veja, vocês estão vendo como que são imagens impactantes? Observem essa outra aqui, ó. Temos tudo com isso. A gente pensa que, não tem nada a ver com isso, né? Não, mas temos tudo a ver, né? Então, vocês observaram como que as pessoas estão tentando conscientizar as outras pessoas? Então, agora eu vou dar uma tarefa para vocês, tá? Eu quero que vocês também construam um cartaz publicitário, como se vocês fossem, né, um publicitário. Vocês têm que fazer uma propaganda, alguma coisa, para chamar a atenção das pessoas, para despertar nas pessoas essa preocupação com as mudanças climáticas.
Então eu quero ver, né, vocês fazerem um cartaz publicitário falando sobre isso, tá? Vou dar 1 minuto aqui, um tempinho, né, uns 2 minutinhos para vocês copiarem essa tarefa. E daí, conseguiram copiar a tarefa? Muito bem, então vamos continuar a nossa aula, tá? Dando continuidade, o assunto nós vamos voltar novamente às cadeias alimentares. Vocês entenderam o que é uma cadeia alimentar? Lembram que nós mostramos na aula passada essa imagem aqui, olha, uma cadeia alimentar de um ambiente terrestre? Então, uma cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos onde mostra a passagem de alimento de um ser para o outro. Lembram disso? Olha, então aqui, ó, olha nessa imagem. A planta faz fotossíntese, que vocês já sabem, e ela produz o seu próprio alimento. Esse alimento da planta é passado para o gafanhoto, que come a planta. O gafanhoto tem alimento, e esse alimento do gafanhoto passa para o sapo. O sapo passa o alimento dele para a cobra, e a cobra passa o alimento dela para o gavião. Essa sequência, né, que a gente chama de cadeia alimentar, tá certo? Então a gente diz assim, ó, a planta é produtor, o gafanhoto é consumidor primário, o sapo é consumidor secundário, a cobra é consumidor terciário, o gavião é quaternário e assim por diante, não é? Tem cadeias alimentares ali, o conjunto de cadeias forma uma teia alimentar, tá certo? E aqui, lembram que eu mostrei também uma cadeia alimentar de um ambiente aquático? Então aqui tem as plantas e algas que fazem fotossíntese, produzem o seu próprio alimento, que serve de alimento para o caramujo, que vai servir de alimento para o lambari, que serve de alimento para um peixe maior, que serve de alimento para as aves, como por exemplo a garça. Tá? Então, essa sequência nós chamamos de cadeias alimentares, tá? E depois, vocês já sabem, né, gente? Nós já aprendemos isso, ó. Quando todos os seres morrem, né? Todos nascem, crescem e morrem, não é? Aí os corpos são decompostos por fungos e bactérias, que são os seres decompositores. Estão lembrados disso? Então essa sequência, vocês lembram lá de uma aula que eu falei do Lavoisier? Lembra que eu falei que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? É isso aí, ó, o alimento vai passando de um ser para outro. E depois tudo é decomposto na natureza, vai para o solo novamente.
e vai participar da fotossíntese, que vai produzir alimento e vai servir de alimento para o outro e para o outro. É uma sequência, não é? E é a cadeia alimentar. Lembram que eu passei uma tarefa para vocês fazerem uma cadeia alimentar? Mostrando as cadeias alimentares que vocês produziram. Eu vou dar uma sugestão de algumas brincadeiras para a gente fazer, joguinhos, né? Não estou falando brincadeiras, que tem várias, né? Que a professora pode fazer na sala. Mas aqui no estúdio, eu não posso fazer sozinha, porque precisa de vários, né, seres vivos. Então eu trouxe aqui uma ideia de fazer um jogo da cadeia alimentar. Para isso vocês vão precisar então dos seguintes materiais, ó. 37 pedaços de papel de tamanho de etiqueta. Assim, olha, veja esse, por exemplo, ó, não é? Desse tamanhozinho aqui. E caneta colorida, tal, que a gente vai escrever o nome do ser vivo aqui, tá? E daí vocês vão elaborar os cartões com o nome e a imagem, se você conseguir desenhar ou colar aqui uma foto do ser vivo que você vai fazer nos cartõezinhos. Olha, aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? De seres vivos para a gente construir cadeias alimentares. Olhem aqui, ó. Nossa, quantos, né? São 37. Então, olha lá, grama, milho, folha, sucuri, onça, sapo, lobo-guará, caramujo, vários seres vivos, tá? Todos estão ali. E daí eu construí esses cartõezinhos aqui, tá? Tá vendo o exemplo? Rato, abelha, cobra. Cobra de novo, professor, eu fiz várias cobras, porque vai precisar de várias, né? Folha, preá, milho, gafanhoto. O ser humano também tá aqui, hein, gente? Os fungos, lobo-guará, formiga. Ó, o gavião também tá 2 vezes, né? Porque ele participa de várias cadeias alimentares. Então, vocês podem fazer esses cartõezinhos aqui, 37 cartões, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode brincar com esses cartões, tá? O desafio com esses 37 cartões é construir 9 cadeias alimentares. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer, tá? Vamos observar aqui? Então, olha aqui, gente. Eu trouxe aquelas cartões, né, que eu construí, que depois vocês podem fazer também. Lembra que eu até tinha pedido isso, acho que em outras aulas, né? Vejam os cartõezinhos que eu construí, olha aqui. Alface, milho, trigo, capim, flor, tá vendo? Esses são os seres produtores, tá? Aqui, olha, os herbívoros, gafanhoto, abelha, borboleta, coelho, preá, tá vendo? Eu separei. Aí aqui nos outros, olha, tem os animais carnívoros, pássaro, lobo-guará, o ser humano, são sucuri, aqui são os outros animais carnívoros. Tem sapo, sucuri, coruja, outra cobra, gavião, não é? Eu fiz vários cartões, ó, vocês estão vendo? E aqui eu fiz os 2 bactérias e fungos, que são seres decompositores. Estão vendo? Então agora, ó, com esses cartões, a gente pode brincar de construir cadeias alimentares, tá? Então com esses 37, eu fiz ali o desafio construir 9. Eu vou construir aqui 1 ou 2 para vocês verem, né? Então vamos começar lá, ó. Vamos ver aqui, então, a flor, né? Ó, a flor, que é uma planta, né? Que faz fotossíntese. Quem come a flor? O néctar das flores, né? Vamos ver aqui, ó, tem vários. Vou pegar a abelha. A abelha se alimenta do néctar das folhas. Estão vendo? Ó, tô começando a construir a cadeia. Quem que come a abelha? Vamos ver aqui nesses outros seres vivos, né? Aqui é um pássaro. O pássaro pode comer abelha? Tem alguns que comem, não é? E quem que come o pássaro? Pode ser um outro animal carnívoro, pode ser, olha aqui, gavião, ou a cobra, não é? Ou a onça. Então vamos pôr aqui a coruja, olha só. A coruja
se alimenta de outros pássaros também. Estão vendo? Ó? E quem come a coruja, né? Vamos supor que seja o gavião. Tá vendo? Olha só. Viram? Construiu uma cadeia alimentar aqui. O gavião, gente, é difícil alguém comer eles, né? Eles são os seres que estão no topo da cadeia. Vamos construir uma outra? Vamos pegar aqui, por exemplo, olha aqui, ó, o capim, né? O capim. Quem é que come capim, gente? Vamos ver aqui, olha. Vamos pensar num animal herbívoro, ó, o boi, não é? O boi come capim, não é? Não é verdade? E quem come o boi, quem que vocês acham? Olha aqui, ó, o ser humano, não pode pôr assim, nós não comemos carne, ó, mais uma cadeia alimentar, que é pequenininha, mas, né? Vamos construir uma outra aqui, ó, fazer uma outra aqui, ó, grama, por exemplo, né? Quem que come grama? Vamos ver aqui um herbívoro, gafanhoto, coelho, preá, formiga, né? Vamos pegar aqui o gafanhoto. Olha lá, o gafanhoto, né? Come grama. Quem que come o gafanhoto? Vamos ver aqui um animal carnívoro, né? Olha aqui o sapo. O sapo come o gafanhoto? Sim, né? Quem come o sapo? É um outro animal carnívoro. Vamos ver aqui, ó, a cobra, ó. A cobra não come o sapo? Sim, né? E quem come a cobra? Aqui, ó, um gavião. Para ser, tá vendo aqui, ó? Nesse momento eu já construí 3, tá? E assim vocês podem brincar, não é? Com esses cartões de construir. Quer ver uma outra bem legal aqui? Ó, folhas. Ó, folhas. Estão enxergando ali? Tá ficando... Então, as folhas, quem come folha? Gente, animal herbívoro que come folhas. Vamos achar aqui? Por exemplo, uma formiga, ó. Formiga não come folha? Uhum. E quem que come formiga? Quem come formiga? Vamos ver, sapo come formiga? Não sei, né? Mas tamanduá come? Sim, ó, tamanduá come formiga, né? Vamos ajeitar aqui que tá ficando tudo torto, né? Olha lá, ó. Tá vendo? E quem come o tamanduá? A onça come tamanduá, pode comer, tá vendo? Ó, aqui eu construí 4 cadeias alimentares, tá? Então, ó, esse é o desafio, que vocês façam esses cartõezinhos e construam aqui várias cadeias alimentares, tá? O desafio é construir, ó, 9 cadeias alimentares. E daí mostrar aí para a professora. E aí, gente, não esqueçam, ó, depois que todos os animais morrem, o que acontece? Bactérias e fungos fazem a decomposição, né, de todos esses seres vivos, fazem a decomposição e eles acabam virando adubo lá no solo, não é? E depois, para vocês organizarem esses cartõezinhos, a gente pode fazer assim, ó. Vocês construam esses envelopes, né? Escrito aqui, ó, produtores, herbívoros, onívoros, carnívoros e decompositores. E aí aqui vocês vamos classificar, vamos guardar dentro dos envelopes. Então, alface, milho, outro milho, flor, o trigo são produtores. Caramujo, rato, borboleta, coelho, preá, herbívoro. Gavião, carnívoro. Cobra, carnívoro. Sucuri. O lobo-guará, gente, e os pássaros são onívoros, podem comer tanto sementes quanto insetos, né? Cobra, carnívoro. O sapo é carnívoro. Tamanduá, carnívoro. A formiga, herbívoro. E assim por diante, vocês estão vendo, ó? E é claro, aqui, os fungos e bactérias são os decompositores. Vocês também podem brincar de classificar esses cartões, né? Chamar alguém ali junto com você, fazer essa brincadeira, tá? E guardar depois todos os cartõezinhos dentro dos envelopes, olha só. Aí fica bem organizadinho esse jogo da cadeia alimentar, tá certo? E fica assim, tipo a brincadeira de cadeia alimentar de bolso, tá certo? Então,
É isso aí, gente. Então, gostaram aí do jogo, pessoal? Então, o desafio é construir 9 cadeias alimentares, ou mais, se vocês construírem, né? Olha aqui, ó, eu tenho aqui as 9. Então, a flor, abelha, pássaro, coruja, né? Lembra que nós já fizemos? Então, fica aí, eu quero ver as cadeias de vocês, tá? E aqui algumas perguntas, né? O que aconteceria se os seres vivos não pudessem se alimentar uns dos outros? Vocês já pensaram nisso? Se a gente não pudesse comer o outro animal? E também, quais seres vivos que fazem, vocês já sabem, né? Que produzem o seu próprio alimento, são as plantas, né? E também o ser humano, né? Vocês viram que o ser humano também participa das cadeias alimentares, né? Bem legal. Gente, tem uma outra brincadeira que são os elos de uma cadeia alimentar. Olha que legal também para a gente construir, para entender as cadeias alimentares, tá? Então, para isso, vocês vão precisar de 5 tiras de papel e figuras de seres vivos, né? Animais, plantas, fungos. Eu tenho aqui um exemplo, olha só. Então, eu fiz assim, 5 tiras, né? A primeira eu escrevi: a luz do sol brilha na lagoa. Então, uma ideia, ó, aqui, ó, né? Depois a segunda, as algas utilizam a luz do sol para fabricar o seu próprio alimento. A terceira, girinos de sapos comem as algas da lagoa. Os peixes comem os girinos e os pássaros comem os peixes. Daí eu recortei todas as tiras, olha, né? Estão vendo? E aí agora eu vou construir como se fosse assim, ó, os elos de uma cadeia. Então, vou pegar aqui. Então, a primeira é a luz do sol brilha na lagoa, tá? Então, eu vou colar aqui, né? E vou fazer um elo, tá certo? Olha aí. Daí, o segundo é as algas utilizam a luz do sol. Então, eu vou fazer aqui emendado nesse da luz do sol. Quer dizer, uma coisa depende da outra, tá vendo? E assim, ó, tá vendo? Vamos fazer, daí quem que come as algas, né? Os peixes, aliás, os girinos comem. Assim eu vou emendando e fazendo, ó, os elos de uma cadeia. Vocês podem fazer vários ali com aquelas imagens que vocês, né, pesquisaram e fazer também os elos da cadeia. Não é uma atividade legal também, pessoal? Então, né, vocês podem construir aí diferentes formas de cadeias alimentares, tá? Pessoal, a nossa aula tá chegando ao fim, tá certo? Gostaram da nossa aula? Eu gostaria, né, que vocês continuassem também fazendo suas atividades, tá? Gente, por hoje é só, tá? Hoje nós aprendemos, então, sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Eu quero ver a tarefa de vocês do cartaz, hein? E também aprendemos 2 joguinhos sobre cadeias alimentares, né? Que vocês podem construir também ali com seus familiares. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aula, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem, tá? E até a próxima aula. Tchau, gente!